Queria que você falasse um pouco do seu sentimento, uma análise da partida, e se me permite também fazer uma colocação, porque eu acredito que se houvesse um vencedor hoje, o Vasco poderia ter sido esse o vencedor. Compartilhando, né, caso você, né, também pense dessa forma, qual foi então, qual é o seu sentimento? É de frustração ou de fato é um bom resultado? Queria que você avaliasse a ausência da vitória, mas em contrapartida, uma decisão que vai ser em casa no Maracanã lotado. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu compartilho que a gente jogou melhor e mereceu vencer o jogo, mas eu não tenho um sentimento de frustração e nem acho que foi um ótimo resultado, nem uma coisa nem outra. Eu acho que vai se decidir no Maracanã. O que fica para mim é um sentimento bom do que o time fez. O time talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando. A gente foi muito obediente. Alguns jogadores de maneira especial, o Felipe Coutinho e o Ryan, mais o Felipe por conta da característica, se sacrificaram muito para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceu e por um detalhe a gente não conseguiu vencer. A gente teve oportunidades para ganhar o jogo, mas não tem um sentimento de frustração. Tem um sentimento de fato de satisfação pela entrega dos jogadores por aquilo que eles produziram. Diniz, boa noite, Tébaro do Grupo Globo. O Vasco hoje ele teve bastante volume de jogo, terminou a partida com mais finalizações, teve a bola na trave do Barros, o gol anulado do Ryan, mas faltou impressão ali, causou a impressão em alguns momentos ali que falta um pouquinho de capricho do Vasco, talvez os jogadores ali no setor ofensivo um pouco ansiosos na hora de concluir as jogadas. Eu quero saber se você concorda com isso e de que maneira isso pode ser trabalhado, assim, isso é treino, isso é circunstancial, isso é de cada um. Obrigado. Não, se eu for responder de uma maneira bem direta, não tem como responder porque eu não concordo. Então não tem como falar o que precisa fazer para melhorar em relação a isso. É um jogo de final de campeonato e a gente ficar falando uma coisa, o que vai fazer para trás, não tem tempo para treinar. Se fosse uma coisa desse sentido, eu não ia corrigir, né? Porque não vai ter um dia para treinar e vai corrigir uma coisa dessa. Eu não achei que faltou capricho dos jogadores. O que eu acho, assim, tem um pouco a atenção da partida, mas eu acho que mais prejudicou que o campo do Corinthians é um campo diferente. É diferente para conduzir, é diferente para dominar. Você vê que muitos jogadores erraram passe, eles não são acostumados a errar. É um pouco parecido com o que acontece na grama sintética aqui. O campo é excelente, é muito bom, só que é um campo diferente. Ele tem um tempo diferente, principalmente essas bolas de mais precisão, para botar para o jogador finalizar. E a gente, se fosse num campo que a gente está acostumado a jogar, num campo com a grama normal, eu acho que a gente tinha aproveitado melhor os contra-ataques que a gente teve e algumas construções que a gente também conseguiu no jogo. E no último passe, eu concordo com você, era um pouquinho, mas não era capricho não, acho que era um pouquinho, na minha opinião, era um pouco por conta do campo que a gente errou. Eu não vi os jogadores intranquilos, nem ansiosos. Um outro lance que a gente finalizou que não precisava, poderia fazer uma escolha melhor, dar um passe a mais para poder a gente finalizar um pouco mais de perto, abrir às vezes uma jogada que a gente estou de longe, podia abrir para o lado e chegar com um cruzamento com bastante jogador na área, mas de maneira geral, repetindo em relação à tua pergunta, eu não acho que foi falta de capricho e nem imprecisão técnica do jogador assim para que necessite correção. Eu acho que foi um pouco talvez por conta de nervosismo, mas nem atribuo muito isso, atribuo mais ao campo. Aqui Diniz, boa noite, Jonathan Santos, canal BTB Esportes. O time jogou bem, mereceu a vitória, né, à toa que você fez as substituições de forma protocolar, né, o Verratti pelo Nuno, Matheus França pelo Felipe Coutinho, até por conta do cansaço. Tendo em vista a postura do time hoje, o que fazer para o time não se auto-sabotar, não cair numa armadilha, ter precaução, ter pé no chão para o segundo jogo e assim conquistar esse título tão esperado? Qual é a sua ideia para que o time não venha se auto-sabotar? Não, eu não acredito que tenha chance de se sabotar nesse sentido de relaxamento, pelo contrário, os jogadores estão muito conectados, muito concentrados, dá para ver pelo vestiário, ninguém está... Seria meio assim, surreal ter algum tipo de comemoração, porque não tem. Afinal, está totalmente aberto. O que a gente tem que fazer é pegar o jogo de hoje, corrigir as coisas que a gente precisa corrigir. Se você perguntasse uma coisa que a gente poderia ter feito, talvez circular a bola com mais rapidez, mais velocidade e achar mais espaços.
Então, a gente tem coisa para trabalhar no pouco tempo que a gente tem até a final, mas mentalmente a gente sabe que a gente vai ter que ter o mesmo nível de concentração para mais no domingo. Boa noite, Diniz. Matheus Reis aqui da Rádio Dimensão Esportiva. A gente acabou de ouvir da coletiva do Dorival que o jogo foi um jogo mais truncado, um sistema defensivo do Vasco bem postado, né? Por isso as dificuldades do Corinthians de conseguir os ataques. Eu queria saber de você quais os pontos mais positivos desse Vasco para a sua proposta para o jogo de hoje e o que ainda pode melhorar para o jogo da volta. Eu acho que a gente de fato marcou bem, os jogadores foram muito empenhados na marcação, a gente não ofereceu praticamente quase nada para o Corinthians em termos de chance real de gol. E eu acho que quando a gente teve a bola, a gente, em alguns momentos, a gente podia circular mais rápido e jogar um pouco mais dentro da nossa característica de um controle, como aconteceu no jogo do Fluminense. A gente tem uma troca de passe mais acelerada para chegar com mais velocidade e com mais fluidez no ataque. Diniz, tudo bem? Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Queria te perguntar sobre sua análise do adversário que jogou de uma forma hoje e se você imagina que vai ser bem diferente o jogo no Maracanã, porque o Corinthians hoje, jogando em casa, não conseguiu levar muito perigo ao Vasco. Você mencionou a segurança defensiva. Você esperava mais do Corinthians ofensivamente? Surpreendeu a falta de criatividade ou você valoriza mais o sistema defensivo do Vasco que conseguiu não sofrer e, de certa forma, controlar o jogo hoje em Itaquera? Eu atribuo mais ao Vasco, com certeza. O time do Corinthians é um time muito criativo. O time tem variação e tem jogadores que decidem o jogo. Qualquer vacilo que você dá, você pode perder a partida. Eu atribuo, mas muito mesmo, à maneira como o Vasco se portou no campo. O Corinthians é um time, principalmente jogando aqui em Itaquera, é um time que consegue produzir muita coisa. E hoje a gente conseguiu neutralizar muita coisa que o Corinthians tende a fazer contra os seus adversários aqui. Agora no Maracanã é outro jogo, não dá para saber qual vai ser a postura do Corinthians, mas eu não acho que o Corinthians vai ter uma postura muito diferente, não é um time que modifica muito daquilo que eles fazem em casa e fora de casa. Alô, Diniz, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Sobre a torcida, agora que o Corinthians jogou com a sua torcida a favor, queria que você falasse um pouquinho para a torcida do Vasco, tão ansiosa, 14 anos esperando um título, tendo o Maracanã domingo a possibilidade de levantar essa taça junto com esse grupo e você. Obrigado. A gente conta e eu sei que eles vão estar lá, vão lotar o Maracanã e vão nos apoiar do começo ao fim. E a gente espera de fato jogar junto com o torcedor, corresponder à expectativa e a gente vai se entregar ao máximo para que os vascaínos consigam sorrir ao final do jogo. Aqui, Diniz. Boa noite. Rodrigo Jupi, ESPN. Queria que você destacou a partida do Felipe Coutinho hoje, uma partida muito para o grupo também, bem taticamente, também tecnicamente, mas queria que você falasse um pouco sobre o papel dele ao seu lado como um dos líderes desse elenco, um jogador que já ganhou tudo lá fora, numa semana de 2 decisões em que o clube não ganha um título desse tamanho há 14 anos. Eu queria que você falasse um pouco do papel dele nesses dias. Não vou falar só nesses dias, eu acho que desde que eu cheguei aqui eu tive uma conexão imediata com o Felipe, no primeiro contato, antes de treinar, e já a gente criou uma conexão muito forte. Ele tem me ajudado sistematicamente desde quando eu cheguei aqui. Teve talvez o momento mais emblemático da temporada, eu nunca falei isso, mas depois do jogo do Santos, o Coutinho teve uma subluxação no ombro e ele ficou jogando, ele tomava uma injeção para jogar, uma injeção local. Umas 4 partidas, de tamanha era a vontade que ele tinha de ficar. E isso foi uma coisa que marcou muito. Esse foi o grande momento do Felipe, para mim, desde que eu cheguei aqui. Porque todo mundo sabe, quem teve problema no ombro, sabe que é muito difícil. E ele não conseguia produzir, obviamente, o que ele poderia produzir por conta do ombro. Então perdia muito lance, que não conseguia erguer a mão para proteger a bola. Mas ele ajudava em outros aspectos de liderança, quando ele estava livre com a técnica que ele tem, ele também conseguia produzir alguns lances tecnicamente. Então isso mostra o tanto que ele está compenetrado e conectado com o time. Desde a minha carreira inteira, acho que nunca aconteceu isso. Era uma lesão, de fato, verificar. O departamento médico, esperar recuperar. E ele se arriscou muito. E eu acho que ele chega no final da temporada, ele tem
um merecimento muito grande para que coisas boas aconteçam para ele. E daqui até o final, como foi contra o Fluminense, ele é um jogador muito especial, muito criativo. Sempre falo isso, é um privilégio muito grande, um presente para o Vasco, um presente do futebol brasileiro, ter um cara da categoria dele jogando aqui. Um outro dado importante, que o Coutinho, quase todos os jogos, ele é um dos jogadores que mais corre, somando as duas equipes. Então, ele é um cara que não frequenta mais o departamento médico, treina todos os dias, joga quase as partidas quase que na sua totalidade, com ritmo, com boa intensidade, e ele é um cara que merece muita coisa boa.